Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Monitor do Novo Debate Econômico, o MNDE. Inauguramos esse espaço com a ideia de promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconômico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisas e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relativos aos temas do meio ambiente, igualdade de gênero, inclusão racial e, claro, economia. Hoje vamos falar sobre os impactos econômicos da redução da jornada de trabalho. E nosso convidado é Vicente Heinen, assessor sindical, economista pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestrando no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Vicente. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Luciano, por me receber. Prazer é nosso, Vicente. E como o Vicente já antecipou, hoje conto com a presença mais uma vez do meu colega de MNDE, o professor Luciano Alencar. Luciano é doutor em Economia pela UFRJ, onde também é professor do Instituto de Economia. Seja bem-vindo, Luciano. Valeu, Dudu. Bem-vindo, Vicente. Um tema muito interessante, atual, muito importante, e vamos ao debate. Então, Vicente, para a gente começar, você pode fazer um sobrevoo histórico sobre a evolução da jornada semanal de trabalho desde o século XIX? A gente sabe que ela vem reduzindo, né? Inclusive, em 1930 tem um famoso ensaio do Keynes que ele fala, né? Possibilidades econômicas dos nossos netos. Lá em 1930 ele acha que hoje a gente não ia precisar mais trabalhar, que ia trabalhar por necessidade psicológica de 15 horas. Mas, enfim, você pode fazer um panorama geral assim, da evolução da jornada semanal de trabalho desde o século XIX, em especial dizendo, contextualizando o papel do movimento sindical nesse processo? Claro, infelizmente a previsão do Keynes não se realizou, não se concretizou, né? E hoje a gente ainda trabalha muito mais do que precisava, mesmo com o progresso técnico tendo avançado como o Keynes previu, né? Mas a redução de jornada não aconteceu. Isso tem motivos políticos históricos para isso, né? Mas é interessante essa questão, trazer essa questão histórica, porque é o seguinte, ao contrário do que pode se pensar, nenhuma redução de jornada nunca foi conquistada por benevolência das empresas, do capital ou mesmo do Estado. Todos os episódios que se têm documentados são por conquista, foram impostos, né, na verdade, pela classe trabalhadora organizada, então é um conflito que estabeleceu esses limites, né? E por que isso é necessário? Porque, bom, o mercado de trabalho, o mercado da força de trabalho, para ser mais preciso, ele é estruturado de um lado entre um patrão que compra essa mercadoria força de trabalho e, como proprietário dessa compra, ele quer impor, usar ao máximo, né, essa mercadoria dele, ou seja, estender ao máximo a jornada de trabalho. E, de outro lado, você tem o trabalhador que, como proprietário dessa força de trabalho, quer, bom, viver, primeiro, né? E, segundo, no mínimo, garantir a reprodução dessa mercadoria dele, ou seja, fazer com que ele consiga voltar descansado para o dia seguinte e não atrofiar essa força de trabalho. Então, se coloca esse problema, né, que não tem uma solução, digamos assim, econômica natural. Ela vai ser determinada historicamente, né? Assim como a distribuição de renda é determinada historicamente, a jornada também ela tem certos limites físicos, né, mas ela é determinada por conflito político, né, historicamente determinada. E aí, trazendo essa perspectiva histórica, se a gente olha para os dados da evolução da jornada de trabalho no mundo, principalmente, pelo menos no que a gente tem de dado disponível, que também não é tanta coisa assim, dá para identificar 3 momentos, 3 tendências, né, de redução, mas nem tanto. É isso que eu quero argumentar. Uma primeira instaurada ali depois da Revolução Industrial, uma segunda tendência que vai começar ali depois da Primeira Guerra Mundial, e uma terceira tendência que vai se estabelecer principalmente a partir da década de 80 e, na minha visão, segue até hoje. Bom, o que é essa primeira tendência? Primeiro, para a gente ter claro já esse caráter histórico da determinação da jornada, né? Após a Revolução Industrial, isso aí é uma coisa que talvez já seja de mais conhecimento geral, as jornadas eram extremamente exaustivas, né? Papo de 16 horas de duração, com mulheres, crianças trabalhando nesse tipo de condição, sem nenhuma regulação sobre isso. Justamente em reação a isso, né, lá nos primórdios do capitalismo, surge primeiro o movimento cartista, depois o trade unionismo, que vai organizar os trabalhadores para impor limites à exploração da força de trabalho.
Então, os primeiros sindicatos se estruturam em torno disso e se torna uma pauta crescente. Tanto é que, por exemplo, tem um marco importante, que vai ser o 10-Hour Act, lá no contexto dos Factory Acts, no Reino Unido, que vai estabelecer em 1847 a jornada de 10 horas, não para todo mundo, mas pelo menos para mulheres e crianças, que para a época já foi um grande avanço e passou a ser implementado nos países de capitalismo que estava nascente no período, né? E aí, a partir daí, a redução da jornada, e a regulação em torno da jornada, né, ela vai ser a pauta que vai, inclusive, unificar sindicatos, formar sindicatos e promover a consolidação do movimento operário nos países avançados. Tanto é isso que, nas décadas seguintes, vai ganhar força essa pauta, e uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, que é um fato muito importante, que o 1º de maio, essa data comemorativa do Dia do Trabalho, ela é instaurada pela Segunda Internacional Comunista em 1889, em homenagem aos líderes operários que foram assassinados protestando precisamente pela implementação de jornada de 8 horas. Lá em Chicago aconteceu esse evento alguns anos antes, na década de 80 do século XIX, e aí botaram essa data em homenagem a isso, já demonstrando, né, a centralidade dessa pauta para o movimento operário desde o século XIX, como você comentou. E aí, vai ter um evento que vai fazer com que essa tendência gradual de queda da jornada de trabalho, imposta, né, pelos trabalhadores, se acentue, que a partir da Primeira Guerra Mundial, né, tem um período de muitos conflitos na Europa, e um deles é particularmente importante no movimento operário mundial, que é a Revolução Soviética de 1917. Uma das primeiras medidas do governo bolchevique foi reduzir a jornada de trabalho diária para 8 horas diárias. Percebam, é uma coisa assim, avançada até para o dia de hoje, porque não tem isso bem consolidado no mundo inteiro até hoje. Então, a gente está falando de 1917. Isso pressionou os países, inclusive ocidentais, aliás, sobretudo ocidentais de capitalismo mais avançado, a dar os anéis para não perder os dedos. Então, essa ameaça, né, da União Soviética e se colocando com um patamar civilizatório diferente, vai reverberar no pós-guerra também. Tanto é que em 1919, a OIT estabelece também, na sua primeira convenção, a OIT foi fundada em 1919, também, não coincidentemente, né, nesse contexto histórico, e estabelece o limite diário de 8 horas diárias de trabalho. Né? Isso foi gradualmente adotado nesse contexto. E aí, se tem um processo mais acelerado, de fato, de queda da jornada. E aí isso vai avançando nas próximas décadas. O que acontece é que, por exemplo, no período posterior à Grande Depressão, de 29, você tem, de novo, uma acentuação desse conflito. Por quê? Por um lado, a União Soviética estava avançando já para a jornada de 7 horas diária, coisa que a gente ainda não tem nem no Brasil. E, por outro lado, os países do capitalismo central estavam entrando em depressão. E aí teve, enfim, a quebra da Bolsa dos Estados Unidos e tudo mais. E aí, o movimento sindicalista que estava crescendo, ganhando força na Europa, dá uma saída para essa crise, principalmente pela geração de desemprego, que é uma pauta que hoje em dia está sendo ainda reivindicada pelo sindicalismo, que é o princípio do work sharing, partilha de trabalho. No que consiste isso? Dizer o seguinte, olha, se a gente tem uma determinada demanda por trabalho, a gente pode fazer com que poucos trabalhadores trabalhem em jornadas extensivas para atender essa demanda, ou a gente pode distribuir para mais gente com jornada mais reduzida, portanto, gerando um nível de emprego maior. Esse princípio ele foi, inclusive, adotado pelo Roosevelt no contexto do New Deal. Ele reduz a jornada de trabalho, impõe, ainda que setorialmente, né, em 33, então o sindicalismo consegue emplacar essa prática. Por um caminho ou por outro, a jornada segue reduzindo nesse período, imposta, né, novamente, pelas conquistas do movimento operário. No pós-Segunda Guerra, né, a gente tem esse contexto de Guerra Fria muito, muito estabelecido, e aí se tem, novamente, esse mesmo conflito. Por um lado, a ameaça da União Soviética ao bloco ocidental, e, por outro lado, um fortalecimento do sindicalismo também ancorado nisso. E é importante destacar que o próprio direito ao descanso também não é uma coisa natural, foi uma coisa imposta pelos trabalhadores. Assim como os direitos humanos não são um conceito natural, são um conceito imposto, o direito ao descanso também foi emplacado nesse período no assim chamado welfare state. Então, o próprio movimento operário vai impor que se considere como um direito de descanso, o direito do domingo livre, o direito do sábado de descanso, das 8 horas
semanais. E aí você consegue, através de negociações nesse período, que é o período de crescimento da produtividade, por um curto período de tempo, inclusive na história do capitalismo isso não é muito comum, de que se incorpore os ganhos de produtividade em termos de queda da jornada, que é uma coisa que hoje se perdeu praticamente, porque a produtividade segue avançando a passos largos e a jornada não cai muito. Então, nesse período, teve uma tendência forte nesse sentido. Inclusive, no Brasil, o principal avanço que se teve em muito tempo, que foi a consolidação da CLT, se dá nesse contexto. A CLT ela é de 43, que o Vargas também, reagindo à articulação do movimento operário, vai conceder a jornada de 8 horas diárias e 48 horas semanais. Então, tem todo esse processo histórico de fato, avanços, né, das pautas trabalhistas, que vão começar a fazer água ali na crise que se tem do capitalismo central, no final da década de 60, início da década de 70, que depois vai se acirrar com os choques do petróleo e tudo mais. Mas a saída que o capital dá para isso é o seguinte: bom, essa é uma crise de rentabilidade, então a gente tem que atacar os custos trabalhistas. Custo trabalhista, proteção social, enfim. E aí tem todo esse processo que na literatura é conhecido como reestruturação produtiva, que vai começar nesse período ali nos países centrais e vai se disseminando ao longo do mundo. Então, ali se começa a acentuar terceirizações, ali se começa a acentuar as transferências de plantas industriais que estavam nos países centrais, com sindicatos organizados, para países com grandes exércitos de reserva, onde é mais barato a força de trabalho, você consegue explorar com maior liberdade, e todo esse processo. E isso essas contradições vão se acumulando e vão estabelecer um novo padrão, que é o que eu estou identificando como uma terceira tendência, que é a tendência do neoliberalismo. Porque, se você olha os dados, beleza, desde a década de 80 continua caindo levemente a jornada mundial, mas é uma queda muito mais suave do que era anteriormente, ao ponto de chegar de 2008 para frente e praticamente ter uma estagnação. Desde 2008, se você pega a média dos principais países, a jornada de trabalho praticamente não cai mais. Isso é um fenômeno que não acontece há muito tempo. E porque isso é reflexo do quê? Primeiro, o próprio neoliberalismo que surge ali, se consolida, né, com o Reagan e a Thatcher na década de 80, ele é um ataque, né, um ataque ao poder de barganha dos trabalhadores que foi acumulado nessas décadas anteriores. Lógico que isso ficou mais fácil com o fim da União Soviética, que deixou de ter essa ameaça, então era uma questão entre os países capitalistas e suas classes trabalhadoras, mas o fato é de que essas políticas implementadas, por exemplo, ataque aos direitos trabalhistas, ataque ao sistema de seguridade social, eles tiveram muito sucesso em desarticular o movimento sindical. E a partir disso, o que surgiu e se consolidou foi um sindicalismo meramente defensivo, um sindicalismo que vai se burocratizando e que vai promovendo, por exemplo, as ideias do Banco Mundial, que a OIT também encampa, de certa maneira, de diálogo social. Então, se sai de pautas universais, uma redução de jornada, por exemplo, que atinja a todos os setores, e se vai para pautas mais voltadas a setor específico, a uma política para uma categoria específica, vai se fragmentando, né, a classe, e isso faz água, evidentemente, no contexto da redução de jornada, que vai se enfraquecendo enquanto pauta. O Brasil, já trazendo aqui para a nossa realidade um pouco mais, ele tem uma realidade um pouco distinta desse processo por causa do contexto da ditadura. A ditadura, ela impôs que o movimento operário não tivesse como se articular, praticamente esse é o grande objetivo dela, inclusive, né? Então, até 85 não teve nenhuma reivindicação viável, né, nesse contexto, porém, e aí notem como isso também reforça esse ponto de que é uma determinação histórica e política a jornada, porque a jornada que está estabelecida hoje ainda no Brasil é de 44 horas semanais, que foi consolidada na Constituição de 88. Essa jornada ela foi imposta pelas greves, o ciclo de greves começado em 85, pela chamada, inclusive, greve das vacas bravas, que aconteceu no estado de São Paulo, se disseminou pelo Brasil, que eles forçaram, ali na saída da ditadura ainda, em 85, 86, 87, a redução em diversos setores industriais importantes da jornada que era até então de 48 horas para 44 horas. Então, o que a Constituição fez foi consolidar um padrão que tinha sido conquistado por esse ciclo grevista. E aí, evidentemente, né, com a força da lei,
ficou mais viável de conquistar esse direito, mas ainda assim, ao longo de toda a década de 90, o movimento sindical foi importante para fazer com que essa legislação se cumprisse, porque as empresas evadiam essa legislação. Então, notem que o tempo todo se tem essa tensão. E o que acontece é que houve essa conquista importante, então, de redução para 44 horas, e desde então também se perdeu essa pauta, que foi retomada, felizmente, recentemente pelo movimento Vida Além do Trabalho. E aproveitando, Vicente, você já comentou sobre o movimento Vida Além do Trabalho. O movimento ele ganha força no dia 1º de maio de 2024, junto à deputada federal Erika Hilton. Eles protocolam a PEC 8/2025. Inclusive, eu acho que isso é um erro no site deles, porque acho que a PEC ela é 8/2024, porque ela é de 2024. Mas, bem, enfim, vou manter aqui o que está no site. Então, é importante o movimento VAT, ele protocola junto da deputada federal Erika Hilton a PEC 8/2025, que prevê a adoção da carga semanal de 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso, como eles destacam no site deles. E nós vemos que no Brasil começa a ganhar força a luta pelo fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho para 40 horas sem a redução de salário. Você já comentou um pouco sobre isso, Vicente, principalmente os casos internacionais, mas pensando um pouco nos seus estudos, quais são os principais estudos que você percebe sobre os impactos dessas medidas, não é? Ou seja, o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal? Qual a conclusão que esses estudos chegam e quais são as principais limitações? Lembrando, não é, que no Brasil nós temos até hoje a jornada de 44 horas semanais. Esse tema é o que eu tenho me debruçado na minha dissertação, que eu estou concluindo agora, sob orientação do professor Fábio Freitas, na UFRJ. É um tema que vem sido muito trabalhado pelo sindicalismo, né? Estou também com assessoria sindical, e esse movimento ele cresceu, felizmente, a partir de 2023, principalmente com a retomada do VAT, e foi depois encampada pelos sindicatos, uma pauta que tinha sido, bem dizer, abandonada desde o início da década de 2000, que é o último momento em que a CUT faz uma campanha unificada em torno da redução de jornadas para gerar empregos, né, naquele campo, naquele contexto, e recentemente o governo encampou também, que é uma questão importante para se ter em mente, né, e esperamos que essa pauta avance agora que está travada no Senado. Mas surgiram diversas projeções no debate público, assim, das mais diversas, né? Mas quando a gente olha para a literatura econômica consolidada, assim, primeiro que você não vai encontrar muita coisa sobre isso nos principais papers, journals de economia mundo afora, porque esse é um tema muito difícil de se tratar empiricamente, por causa do caráter extremamente endógeno que ele tem. Então, muda salário, muda emprego, muda produção, tudo junto. Sem falar que as reformas que implementam redução de jornadas, elas geralmente não fazem apenas isso, né? Elas fazem redução de jornada e elas geralmente implementam algum tipo de compensação para as empresas. Elas, por exemplo, estabelecem bancos de horas, elas estabelecem flexibilizações na legislação trabalhista. Isso tudo dificulta muito identificar, pelos métodos econométricos tradicionais, né, e mais modernos que se tem, é muito difícil de se ter alguma medida sobre isso. No Brasil, o estudo empírico, acadêmico mesmo, que se tem mais consolidado sobre isso, é um estudo de 2003 que avaliou o impacto da Constituição de 88, que é um pessoal da PUC do Rio que fez, Gonzaga, Filho e Camargo. Eles analisaram um aspecto muito específico, que é o que aconteceu com os empregados que estavam sujeitos à redução. Então, aqueles que estavam ali com jornadas acima de 44 horas no momento da Constituição, né? Eles encontraram que a medida ela não aumentou a probabilidade de desemprego dessas pessoas, na verdade, ela até diminuiu a chance delas migrarem para a informalidade e aumentou o salário hora desses trabalhadores. Só que percebam que isso não responde muita coisa, né? Porque se eu estou dizendo que o principal mecanismo é você reduzir as jornadas para fazer com que novos trabalhadores possam ser empregados, né? Esse mecanismo não é analisado, além dos outros problemas dos estudos empíricos que eu mencionei anteriormente. E aí, seja porque esses estudos não oferecem muitas respostas, mas sobretudo porque
o debate público exige respostas, começaram a pipocar essas diversas projeções de impactos mais diversas. E aí eu vou citar algumas aqui que ganharam muita relevância no debate público e, assim, pautaram o debate público mesmo, não de forma aleatória, né, mas de forma orgânica, porque foram encomendados, por exemplo, por federações de indústria, por grandes veículos de comunicação. Mas você tem, por exemplo, o estudo da FIENG, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, que ela vai projetar uma perda de 18 milhões de empregos. 18 milhões, uma perda do PIB de 16%. Tem outros estudos diversos da FGV, do IBRE, que vão dizer que o PIB ia cair com a implementação da jornada de 40 horas, ia cair 2,6%. Com 36 horas, podia chegar a alguma coisa como 11% do PIB. Então, assim, começou a se fazer esse verdadeiro terrorismo econômico, né? Dizendo assim, a economia vai quebrar. Aliás, parecido com o que aconteceu em todos os momentos de avanço social, né? O fim da escravidão, a CLT, as férias remuneradas, etc. Sempre o papinho é o mesmo. Mas o que acontece assim, e aí, já que a gente está tratando num debate econômico sério, a gente tem que debater as premissas que eles estão usando para fazer esses estudos, que é a origem da tua pergunta, né? A premissa que esses estudos todos partem, né, esses mais de cunho liberal, eles vão dizer o seguinte: a perda de horas disponíveis dos trabalhadores equivale à perda da produção. O que está implícito nisso? Está dizendo o seguinte: o Brasil ele operaria em pleno emprego, então, assim, isso é uma coisa que vem do arcabouço neoclássico que eles adotam, e não está explícito nos estudos, mas é a única explicação que se tem para isso. O Brasil estaria em pleno emprego, haveria alocação ótima de trabalho, as empresas pegariam o trabalhador e alocariam em condições técnicas ótimas, o trabalhador, por outro lado, trabalharia quantas horas ele quer, ou seja, todos aqueles que estão querendo trabalhar ao dado nível de produtividade e salário da economia brasileira estariam trabalhando, não haveria subocupação, portanto, voluntária. E se você impõe, nessas condições hipotéticas da economia, uma restrição na oferta de trabalho, como seria o fim da escala 6x1, na cabeça deles você teria redução da produção. É daí que vem esse mecanismo, daí que vem essa explicação de uma queda do PIB dessa magnitude. Que é assim, uma coisa que não se verificou empiricamente em lugar nenhum. Outra explicação que se tem daí em relação a emprego seria o seguinte: olha, você vai ter um aumento de custo trabalhista. Daí tudo bem. Você está com a mesma quantidade de produção e tem que contratar mais trabalhador sem reduzir salário, concordo que vai ter aumento de custos. Inclusive o IPEA divulgou diversas estimativas mostrando quanto é que seria esse aumento de custos, que são estimativas muito importantes para você dimensionar quem de fato vai pagar, quanto vai pagar e tudo mais. Mas até aí tudo bem. O problema é quando você atribui esse aumento de custos uma substituição por capital, que é assim que eles chamam, dizendo o seguinte: se o custo unitário do trabalho vai aumentar, as empresas automaticamente vão substituir trabalhadores por maquinaria. Ou, enfim, por exemplo, um caixa de supermercado, se o salário hora aumentar, eu vou parar em vez de substituir essas 4 horas de trabalho da redução de jornada por novos trabalhadores, eu vou botar um caixa automático. Isso também não se verifica empiricamente, né? E é uma suposição muito forte que isso vai acontecer no curto prazo, e em longo prazo não se dá nem nesse sentido. Enfim, não vou entrar sobre essa discussão que tem na teoria econômica sobre a controvérsia do capital e tudo mais, mas o fato é que a evidência empírica não corrobora esse tipo de hipótese. O que se tem como um processo mais provável que aconteça? Bom, as empresas elas não produzem porque elas gostam, elas produzem porque elas veem possibilidade de lucro, e esse lucro não vem apenas de custos baixos, mas também de demanda. Então, no momento em que se tem aumento de custos, qual é que é a solução mais rentável para as empresas, pelo menos no curto prazo? Bom, é continuar atendendo uma demanda que existe, se essa demanda é rentável. Então, por exemplo, uma pequena empresa ela pode decidir que, diante do aumento de custos que ela tiver, ela vai repassar preços, por exemplo. Ela pode pegar ali, aumentou 3% meu custo de produção, muito bem, eu vou passar 3% para o consumidor. Se uma outra empresa com condições melhores de concorrência vê esse aumento de preço, ela pode dizer o seguinte: bom, agora ele aumentou 3% o preço, eu vou manter o meu constante aqui, que é esse consumidor que estava comprando dessa empresa, conforme o preço dele aumenta, vai vir comprar de mim. Por que isso não pode acontecer? Efetivamente, esse tipo de coisa é o que acontece na concorrência real entre as empresas em mercados
capitalistas. Então, não se tem uma garantia de que isso vai acontecer, nem de que essa demanda vai desaparecer, porque uma coisa que se diz muito é bom, mas a pequena empresa vai quebrar, não vai conseguir arcar com esse custo. Primeira coisa que eu respondo geralmente quando falo isso é o seguinte: se a empresa não consegue arcar com o fim da escala 6x1, se tu depende estritamente de funcionar a escala 6x1, fecha. Fecha que vai ter outra empresa com condição melhor de produção para atender essa coisa. Essa demanda não vai desaparecer. A demanda ela é dada pelo poder de compra das pessoas, quando você consegue demandar e pagar, né, a determinadas condições da economia, e essa demanda não vai desaparecer simplesmente porque os custos aumentaram. Então, o que a evidência histórica, né, de tudo isso que eu comentei, que está documentado na literatura internacional, demonstra que as firmas fazem? Elas não vão parar de produzir. Algumas podem até parar, mas tudo bem, você tem uma redistribuição de mercado. Na prática, o que as firmas vão fazer? Primeiro que elas não são passivas a essa mudança, tá? Elas não vão simplesmente, aumentou meu custo, então só posso comprar maquinaria ou parar de produzir. Não. Elas vão fazer diversos ajustes, elas vão se reestruturar nesse processo. Elas atuam ativamente diante de mudanças nos custos. Então, tem 4 mecanismos que são identificados que vão compor esse processo de reação das empresas. Primeiro, elas vão reajustar a jornada de trabalho. Então, quer dizer o seguinte, por exemplo, se tem uma redução de jornada de 44 para 40 horas semanais, tem um sujeito ali que está trabalhando 44, eu quero que ele continue trabalhando 44 horas, posso pagar hora extra. É uma coisa que está muito bem documentado, que aconteceu, inclusive, depois da Constituição de 88 no Brasil, e isso é uma coisa que tende a acontecer. Segunda coisa é mudar as condições de trabalho dele. Então, eu posso impor que esse trabalhador que teve a jornada reduzida para 40 horas tente produzir a mesma coisa que ele produzia antes, com a jornada reduzida, ou seja, aumentar a intensidade de trabalho. Então, digamos assim, sei lá, um atendente de telemarketing atendia 100 ligações por dia, trabalhando em 6x1, tendo um dia a mais, bom, vou fazer ele trabalhar 5x2 e atender as mesmas 100 ligações. Entende? Então, tem esse mecanismo de ajuste. Segundo mecanismo de ajuste é a reorganização produtiva. De fato, essa empresa ela pode investir em maquinaria, mas não quer dizer que ele vai ter que demitir por conta disso. Ele pode reajustar turnos, reajustar processo, trocar fornecedores, mudar horários de trabalho, enfim. E isso, inclusive, tem estudos demonstrando que esse processo de você fazer com que cada trabalhador individualmente trabalhe menos horas ao longo do dia, aumente a produtividade hora dele. Porque a gente sabe que na 6ª, 7ª hora, o trabalhador já está esgotado, vai ali para o cafezinho, vai começar a ficar menos produtivo. Então, a tendência é de que, inclusive, diminua o absenteísmo, as doenças do trabalho, isso está muito bem documentado na literatura. Então, tem esse segundo mecanismo. E o terceiro, uma vez que você ajustou as horas trabalhadas, ajustou a produtividade, aí sim as empresas vão para o mercado de trabalho e vão contratar. Mesmo que isso implique aumento de custos. Então, a tendência é que sim, tem aumento do emprego em alguma medida. E uma vez que ela fez essas contratações, pagou hora extra e tudo mais, ela pode repassar preços ainda, dadas as condições de concorrência do mercado dela. Então, assim, a evidência empírica contraria esse tipo de projeção e traz um cenário, na verdade, muito mais otimista do que esse terrorismo, na minha visão, né, que estão fazendo em relação a essa pauta. Claramente a gente vê um viés político, né, desses estudos. Mas, enfim, entrando agora no seu, né, você aqui fazendo a crítica já foi evidente alguns pontos que embasam sua pesquisa, né, como o fato que a gente não acredita que a economia está pelo emprego, crítica ao possível substituição, demanda efetiva, enfim, você podia falar em linhas gerais qual é a metodologia você também analisou, né, o impacto da redução das jornadas de trabalho. Então, antes de entrar nos aspectos distributivos, que eu acho que é a coisa mais interessante, você podia falar um pouco da metodologia do seu estudo e de alguns impactos gerais, assim, em termos de nível de emprego, produção, produtividade? Então, essas projeções, evidentemente, elas dependem, como bem colocou o Luciano, dos fundamentos que você está considerando para projetar, né? Porque você vai precisar fazer algum tipo de simplificação, essa simplificação pode ser mais ou menos realista, refletir melhor ou pior o que tende a acontecer. A gente tentou se basear, né, na literatura empírica e nos dados disponíveis para se aproximar mais da realidade.
A metodologia dessa projeção que a gente faz, ela parte primeiro das jornadas efetivas que são realizadas com base nos microdados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, do IBGE. A gente identifica lá quanto de fato são os trabalhadores que estão hoje, né, efetivamente, não apenas nos contratos, trabalhando acima de 40 ou de 36 horas. A gente construiu esses dois cenários. Cenário 1, que seria aquele em que a jornada fosse reduzida para 40 horas, que é o projeto que está tramitando hoje, e um cenário um pouco mais avançado, em que a jornada fosse reduzida para 36 horas. A partir disso, a gente pega duas fontes para tratar de como se dá esse processo de ajuste das firmas. Primeiro, a experiência do que aconteceu, de fato, no Brasil após 1988, quando se teve a última redução da jornada legal, para estimar, por exemplo, quanto as empresas vão aumentar de horas extras para manter suas rotinas de trabalho, e a literatura internacional para estimar, por exemplo, como é que vai ser o aumento da produtividade hora desses trabalhadores que tiveram jornadas reduzidas, além de parâmetros de repasse de preços e outras questões que eu não vou ter tempo de detalhar aqui. E aí a gente pega esse ajuste, então, da reposição dessas horas que vão se tornar proibidas, coloca isso em termos de quanto representaria esse salário, esse pagamento necessário para repor essas horas, e coloca essas mudanças econômicas todas dentro de um modelo de matriz de contabilidade social. O que é a matriz de contabilidade social? Ela computa os fluxos econômicos que se tem de produção, renda, distribuição de renda na economia e permite ver os encadeamentos entre, por exemplo, um salário recebido, o que ele vira de demanda, o que ele é pago. Então, por exemplo, esse salário aumentado no setor de comércio vai cair na mão de uma família do trabalhador do comércio. E essa família do trabalhador do comércio vai consumir do padeiro, vai pagar conta de luz, enfim, esses encadeamentos vão mudar a forma com que a economia produz, demanda, e distribui renda, né? A partir desse arcabouço, daí que a gente vai estimar os efeitos macroeconômicos e redistributivos, como o Luciano comentou. E aí eu acho que tem alguns resultados que são bastante interessantes e revelam justamente por que tem tanto barulho sobre isso e qual é que são, de fato, quem sai de fato ganhando nesse contexto todo. Primeira questão, e isso mostra, inclusive, por que a popularidade do governo tem aumentado com ele encampando essa demanda, é que o simples fim da escala 6x1 atinge muita gente no Brasil. A estimativa que a gente tem é de que a redução para 40 horas, por exemplo, ela atingiria 21 milhões de trabalhadores no Brasil. É muita gente. Isso dá 40% de todos os empregados formais ou 13% de toda a população adulta. É muita coisa mesmo. Se você baixa para 36 horas, então, você vai para 40 milhões de empregados formais e 25% da população adulta. Então, 1 em cada 4 brasileiros seriam impactados por essa medida, inclusive se você considerar, enfim, inativos e tudo mais. A estimativa que a gente tem é de que, nesse processo de pagar horas extras, contratar mais trabalhadores e tudo mais, a massa salarial da economia, mesmo considerando os repasses de preços, aumentaria, no cenário de 40 horas, 1,3%, e no cenário de redução para 36 horas, mais de 4%. Então, é um ganho expressivo do ponto de vista da remuneração do trabalho, apesar de que as empresas têm formas de controlar esses custos, né? E, inclusive, do ponto de vista dos custos das empresas, esse impacto não é tão grande quanto está se imaginando, justamente porque o capital tem formas de se proteger, né? Então, a gente está falando de um choque de custos que gira em torno de 1% no cenário de 40 horas, por exemplo. E aí, por consequência, a inflação também não vai ser essa coisa toda que estão falando por aí, de que, por exemplo, que é o discurso do pessoal do agronegócio, né, de que os preços vão estourar e tudo mais. Não, a inflação não foi projetada no cenário de 40 horas em 0,5%. Alguns produtos vão aumentar 1%, máximo 2%, alguns muito, muito mais afetados. E, por outro lado, você tem ganhos que mais que compensam isso do ponto de vista social agregado, né? Porque você tem aumento de produtividade, estimado entre 0,3% e 0,8%, dependendo do contexto, e um ganho de produção, né? A estimativa central que a gente tem do impacto sobre o PIB é de que, mesmo você tendo essa redistribuição de renda, ou seja, tudo aquilo que os trabalhadores ganham, as empresas perdem, ou seja, nenhuma injeção de demanda, não precisa de governo investir nada na prática, mesmo só fazendo essa redistribuição de renda,
o impacto seria de ganho de 0,2% no PIB, que não é muito expressivo, mas mostra um impacto positivo, sim, dessa medida, apenas redistribuindo renda. Não precisa de subsídio para a empresa, nenhuma mágica acontece aqui. Qual é que é o mecanismo por trás disso? Bom, você vai tirar a renda do topo da pirâmide, que são os empresários que estão pagando os salários, você vai tirar de trabalhadores mais qualificados, que eventualmente vão ter uma perda de renda marginal por conta da inflação, e você vai botar dinheiro na mão de desempregado, 2, pessoa que está na informalidade, e 3, outras pessoas ali que estão em bicos, enfim, que vão ter mais oportunidade de trabalho. Então, evidentemente, as pessoas consomem mais, essas pessoas têm uma propensão média, a propensão média da economia a consumir vai aumentar. Isso tudo tem efeitos econômicos muito positivos. Isso sem falar na geração de empregos, né? Porque além desse efeito econômico de crescimento, você vai ter a própria necessidade de reposição de força de trabalho, que está estimada no cenário de 40 horas em 1,4 milhão de pessoas que vão poder ser empregadas nesse contexto, o que equivale, só para ter noção assim, de magnitude de números, equivale mais ou menos ao que foi gerado de empregos na economia brasileira como um todo ao longo de todo o ano de 2025. Então, esses são os principais resultados do ponto de vista agregado, e eles, logicamente, né, por partirem de princípios muito distintos e, na nossa visão, mais condizentes com o que de fato tende a acontecer, representam as possibilidades do que de fato tende a acontecer diante do fim da escala 6x1 ou numa proposta mais avançada de redução para 36 horas semanais. E, bem, Vicente, pensando então, você já falou, né, da redução da escala, pensando especificamente na jornada de trabalho de 40 e também 36 horas, pensando nos aspectos distributivos, quais são as principais consequências que você percebe com essa redução? Primeiro, para 40 horas, e depois, se a gente chegasse a 36 horas, quais são os aspectos distributivos que seriam mais transformados nesse processo? Aí que a discussão fica interessante, porque isso explica por que não há um consenso em torno dessa pauta, muito embora, do ponto de vista agregado, a grande maioria da população ganhe, né? Nas estimativas que a gente tem, é o seguinte: a gente tem, primeiro, do ponto de vista do perfil dos trabalhadores afetados, já tem uma questão importante, porque é o seguinte, quem vai ser beneficiado por isso não é, em geral, os trabalhadores que estão em condições melhores no mercado de trabalho, que têm mais poder de barganha e podem barganhar uma jornada de 40 horas. Também não é aquelas pessoas que não dependem do trabalho. São as pessoas que estão na 6x1 por obrigação. Ninguém quer estar na 6x1. Ninguém escolheria um emprego desse se tivesse uma opção 5x2, por exemplo. Inclusive, a gente fez aqui na assessoria entrevistas com o pessoal do comércio, e eles identificaram o seguinte: olha, emprego que oferece 5x2, para nós é um grande diferencial. A gente está correndo atrás do empregador que está oferecendo isso aí, porque para nós a gente quer tempo com a família. É esse que é o negócio. Então é o seguinte: quem seria impactado pelo fim da escala 6x1 particularmente, ou pela redução para 40 horas, que é um caso semelhante? Principalmente trabalhadores do comércio, trabalhadores de outras atividades operacionais e elementares. Assim, não vai ser os trabalhadores com nível superior são pouco afetados, pelo menos no cenário de 40 horas. No cenário de 36 horas já passa a ser mais, né? Mas no cenário de 40 horas não. Então, nesse cenário, 3 em cada 4 trabalhadores afetados, empregados formais, só têm até ensino médio. Tá? Os negros são relativamente mais afetados e os jovens são relativamente mais afetados, em termos proporcionais. Se você pega do ponto de vista da renda domiciliar, da renda familiar desses trabalhadores, notem o seguinte: 80% daqueles que vão ter jornada reduzida, ou seja, que hoje trabalham acima de 40 horas ou em escala 6x1, são de famílias com até 2 salários mínimos per capita. Quanto dá isso? Cerca de pouco mais de R$3.000 por pessoa. Tá? Cerca de 40% vão ganhar até um salário mínimo per capita. Então, essa é a realidade que a gente está olhando aqui. Já por outro lado, né, como eu comentei, os trabalhadores de nível superior vão ser pouco afetados, e quem vai perder de fato vão ser os empresários. Em algum nível, né, porque ele vai ter que pagar
salário maior, embora, como eu falei, né, a demanda vai crescer e vai compensar parte disso, não vai compensar tudo. Então, se vai ter uma perda em algum nível dessas famílias mais abastadas. Quando a gente olha para o recorte de renda das famílias, a gente tem o seguinte: na metade mais pobre da população, essa estimativa de 40 horas vai dar um impacto, não é tão expressivo assim, mas já é bastante positivo, de 1% até quase 3% no cenário de redução para 36 horas, na metade mais pobre. Tá? Nas outras camadas, conforme cresce o poder, o nível de renda, o impacto vai sendo menor, até chegar a ser praticamente nulo nos 10% mais ricos. E aí, onde é que vai ter perda? Nos 2% mais ricos. Tá? Ali que vai ter alguma perda, por conta da inflação e tudo mais. Mas notem o seguinte: o resultado agregado é que a participação dos salários naquela toda a riqueza que é gerada, se você quiser, a taxa de exploração, ela vai ao inverso da taxa de exploração, na verdade, né? Ele vai aumentar 0,5 pontos percentuais no cenário de 40 horas ou até 1,7 ponto percentual no cenário de redução para 36 horas. Isso é mais do que foi conquistado nos últimos anos, apesar, né, da retomada do mercado de trabalho. O que mostra, de fato, que essa política ela tem um poder de redistribuir renda dos capitalistas para os trabalhadores. Então, tem um conflito de classe instaurado. E na minha visão, Eduardo e Luciano, é aí que está o X da questão, porque é o seguinte: quando esses estudos divulgam esse terrorismo econômico que eu estou chamando aqui de perda de PIB, perda de emprego, não é com o PIB, com o emprego que eles estão preocupados. Se fosse isso, eles iam topar uma distribuição de renda, inclusive, porque redistribuição de renda aumenta PIB. Isso aí está comprovado. Pode pegar a teoria econômica que você quiser, justamente vai contrariar essa evidência. Eles estão preocupados com a margem de lucro deles, como, em geral, são a maioria das oposições da classe dominante a políticas progressivas, né? Então, qual é que é o grande saldo disso, do ponto de vista redistributivo? É o aumento do poder de barganha dos trabalhadores. Mais do que isso no curto prazo, o que a gente tem em prazos mais longos? A gente tem uma geração de emprego e um aumento da renda dos trabalhadores. O que isso significa? Vai diminuir, ainda que em grau pequeno, a suscetibilidade que ele tem de aceitar qualquer trabalho. Ele vai, por exemplo, ter uma maior resistência a salários baixos, a condições de trabalho degradantes. Ele vai ter uma melhor qualidade de vida e isso vai fazer com que ele, né, isso diminua a própria concorrência entre os trabalhadores no mercado de trabalho. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, e aí talvez esse seja a questão política central, são os ganhos organizativos disso. Porque pensem o seguinte: no momento em que a classe trabalhadora vê que a burguesia não quer acabar com a escala 6x1, reduzir a jornada apenas por causa do lucro dela, isso se abre uma discussão para, bom, a gente está trabalhando para quê, então? E aí a questão vai se deslocar para, em vez de a gente trabalhar para o lucro, a gente trabalhar para o desenvolvimento humano, a gente trabalhar para viver, né? E não viver para trabalhar, que é o que está colocado hoje cada vez mais na nossa sociedade. Então, no momento que se contesta o tempo livre, o tempo do trabalho, e quem se apropria disso é que se tem um ganho de consciência da classe. E mais do que isso, você tem um ganho de tempo livre efetivo, né? Ainda que se tenha a preocupação correta, né, de que o trabalhador empregado, por exemplo, que vai sair dessa escala 6x1, ele vai começar a fazer bico aos sábados, que é uma realidade, infelizmente, porque o salário ainda é muito baixo, e essa é uma outra coisa, inclusive, que o movimento trabalhista tem que colocar na pauta, que é aumento de salário, precisamente, para acompanhar, porque senão a realidade que se impõe é essa. Vai ter algum grau de aumento de tempo livre. E tempo livre para ficar com a família, mas também para se organizar, para se entrar no sindicato. Inclusive, no ponto de vista da geração de emprego formal, isso também aumenta a probabilidade de sindicalização. Todos esses fatores conjuntos, você tem uma coisa que não é estritamente econômica. Não que eu goste dessa separação, nem acho que ela pode ser feita, né, do que é econômico, do que é político. Mas, assim, vai muito além da perda do lucro imediato das empresas, que nem é tão grande. Vai sobre discutir o que é a produção, o que é a geração de valor na sociedade e para que a gente está trabalhando tanto. Então, eu acho que essa que é a grande contribuição quando a gente para pensar nesse sentido, Eduardo, Luciano.
E com essa resposta do Vicente, chegamos ao final de mais um episódio do podcast do MNDE. Desta vez tratamos sobre os impactos econômicos da redução da jornada de trabalho e um debate muito importante que o Vicente trouxe, trazendo não só um pouco da prática, da realidade, da empiria, mas também os estudos e uma perspectiva bem ampla. Muito obrigado, Vicente, pela sua disponibilidade em discutir e, principalmente, explicar toda essa questão para o nosso público hoje. Olá, Luciano, todos os ouvintes, prazer estar aqui no MDE e aguardamos para, possivelmente, novas contribuições, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Vicente. Luciano, novamente, muito obrigado pela companhia. É um prazer ter você sempre aqui no nosso programa. Valeu, Dudu. Obrigado, Vicente. Foi ótimo. Tema super importante. Felizmente está na pauta do dia e vamos ver se a gente consegue mais esse avanço aí para a classe trabalhadora. E para você que ouve até o final, meu muito obrigado. Não se esqueça de seguir o MNDE, seguir o Vicente nas suas redes sociais e compartilhar este episódio com todos os seus amigos que podem gostar deste episódio. Eu sou Eduardo Barbabella e até a próxima.